agora está me questionando sobre usar o granuloquim, meia ampola no dia da transferência e meia ampola 3 dias após. Isso foi uma consulta que ela fez com a turma de São Paulo e ela quer fazer esse preparo para a minha próxima transferência. Então, não foi eu que sugeri. Passa o próximo, Marcelo. Então, esse preparo, 8º, pode passar o próximo, desculpa. O próximo, que é esse daí, ó. Próxima TEC, Clexane, corticoide, AS infantil e granuloquim. Meia ampola no dia da transferência e meia ampola 3 dias após. Eu achei só 3 trabalhos falando sobre esse uso do granuloquim, mas trabalhos pequenos, sem resultado plausível. Então, eu queria a opinião de vocês nesse caso. Aceito críticas construtivas e queria ouvir, principalmente o Marcelo, o que ele tem para me dizer desse caso. Leonora, parabéns, hein? Foi linda a apresentação. À medida que você foi apresentando, eu fui anotando alguns detalhes. E, para eu não monopolizar e não ser o único a opinar, a questão da suplementação vitamínica, Igor, Andractive, sim ou não? Deixa o Igor responder. Ele tem alta fragmentação, né? Tem. E ele é obeso, Leonora? Não. Super jovem, atleta. Assim, tem indicação. O que acontece? O Andractive é a suplementação hoje que você tem da indústria, né? E que contempla dentro dela a coenzima Q10. É uma medicação nova que tem pouco tempo dentro do mercado. Eles até estavam tendo dificuldade a gente tinha, no início, dificuldade de encontrar o Andractive. Ele tem uma dosagem de coenzima Q10 até que alguns trabalhos mostram trazer algum resultado, né, que é 20 miligramas dia, né, no potencial da fertilidade masculina, mas é aquela coisa, suplementação vitamínica, a gente tem trabalho que mostra bons resultados, outros que não mostram mudança absolutamente nenhuma e outros que até mostraram não haver melhora. Eu, atualmente, prescrevo o Andractive somente quando tem alta fragmentação de DNA ou tem algum sinal sugestivo de que aquele homem está passando por algum estresse oxidativo. Testículo embutido, aquecido, questão ocupacional de que ele fica no calor constante, obeso, com aumento de gordura de coxa, de coxinho gorduroso. E aí eu entro em paralelo com as orientações de mudança de hábito de vida, né? Perder peso, fazer atividade física, enfim. O problema é que o Andractive, apesar de ter uma dosagem de coenzima que eu considero até razoavelmente boa, tem outras medicações que são muito clássicas do urologista, que é a vitamina E, né? Que está numa dosagem baixa, né? Além disso, ela tem DHA, tem ômega 3. Então, é uma boa opção, só que eu costumo dobrar a dose. Então, o que eu faço? 2 comprimidos ao dia, em média. Agora, é a solução do problema da alta fragmentação desse homem? Não, repito, isso aí não dá para eu dizer que o Andractive é a solução dos problemas dele. Saiu agora do forno, um trabalho com 2.800 casais, com regressão estatística em relação ao fator feminino, em que avaliou homens com alta fragmentação de DNA e resultado em taxas de nascimento vivo. Calma, que você vai apresentar isso semana que vem. Calma, não precisa não, calma. Não adianta não, calma. O que eu quis... Comenta não, é só antecipando. Basicamente, o trabalho diz o seguinte: na ICSI não houve mudança de taxa de nascido. Houve mudança quando recorreu à FIV clássica. Então, não mudou a ICSI em relação à alta fragmentação. Uma derrota danada aos pesquisadores da fragmentação de DNA. E um trabalho com N significativo, né? Então, não dá para eu dizer, assim, falando do fator masculino, tá, Eleonora, que essa alta fragmentação está gerando um impacto negativo em resposta ao tratamento desse casal. Ela teve uma taxa de formação de blastocisto que eu considero até dentro do esperado. Quando a gente tem alteração seminal,
A gente costuma ver, às vezes, alterações também na taxa de formação de blastocisto, não só de fertilização, mas como chegada em blasto, né? Isso é muito comum com a qualidade de sêmen ruim. E o Zymote é uma alternativa de acalanto. Também não diria que isso seria alguma mudança significativa. O Zymote, na prática, o pessoal do laboratório sente que isso facilita muito de seleção, né? Eu acho que a Natália pode dar um parecer dela do que a gente tem usado. Vivenciou muito isso tudo comigo. A gente fez nos 2 últimos ciclos agora, os imunos. Então, eu acho que agora sim, Eleonora, da parte masculina, eu não lembro dele, né? Eu não lembro dele. Você falou que teve comigo, eu não lembro exatamente mas eu acho que o que você poderia ter feito para ele, você fez, né? O PIX é algo que não configura também já há algum tempo mudança de resultados significativos, né? Então você está dando alternativas para tentar melhorar essa questão de resultado a nível laboratorial com a melhora da qualidade do sêmen. Mas eu acho que quem vai ter muito mais a dizer aí é o Marcelo, o Sampaio, em relação às questões de preparo. Agora, parabenizo aí a tua apresentação, tua resiliência com essa paciente. Poxa. Te manda a tabela, cara. Pelo amor de Deus. Mostra o quanto a relação médico-paciente está sendo muito bem executada por você aí. Parabéns, parabéns mesmo. Leonora, apesar de todas as inseguranças dela, se ela não confiasse em você, ela já tinha mudado de médico. Pois é, eu te confesso que eu já rezei muito para ela te procurar, viu, Marcelo? Não, deixa ela seguir até o final. Leonora, eu peguei vários temas, assim, vários pontos que você colocou, e o segundo ponto, aí eu vou pedir para o Marcos opinar. Ela é uma baixa respondedora, ela tem 39 anos. Marcos, FSH versus FSH com LH, tá? É a pergunta, né? Porque é um paciente de 39 anos com baixa resposta, vale a pena ou não suplementar LH? O Sampaio. Em relação à questão da baixa resposta, Sampaio, dose de medicamento, eu queria que você comentasse esses detalhes. Parabéns, Eleonora. Muito boa a apresentação. Resiliência, o que a gente não faz, pelo amor de Deus. Ainda bem que ela não está aqui. Deixa eu te falar um negócio. O AS infantil, a dose hoje não é mais 100 miligramas, é 150 que tem que ser à noite, tá? Não pode mais ser pela manhã também, não. A gente também tem experiência com granuloquina aqui, adiantou nada, tá? Adiantou nada o uso de granuloquina. Só para o Gleicher que adiantou, só para o Norbert Gleicher, Sampaio. Olha só. Vale, eu gosto mais de usar, como tem aquele trabalho até um pouco mais antigo, mostrando que o HCG aumenta a sensibilidade ao FSH, eu dou 200 unidades de HCG junto com FSH em baixa respondedora e também eu associo o letrozol, certo? Num caso como esse aí, eu teria feito o Tetrastim, que seriam 4 punções, começaria com clomid de letrozol e um pouco de HCG, depois 150 unidades e faria as 4 punções. Porque eu acho que sai mais barato do que o do Steam, em quantidade de medicação e tudo isso. Certo? O que mais você me perguntou? Sampaio, a quantidade final de óvulos teria sido a mesma? O Vale, quando a gente comparou aqui, para esses resultados millerianos baixos, o nosso resultado deu diferença, deu um pouco mais de óvulo do Steam do que no Tetrastim do que no do Steam. E ficou mais barato. Sim, eu acho que é bem possível mesmo. Entendeu? Eu até vou te falar, eu usei letrozol nos 4 primeiros ciclos, ela usou letrozol. E aí eu lembro que no 5º eu tinha lido um trabalho... Aumentamos a dose também de letrozol, agora é 10 miligramas por dia. Agora, se você fez o ERA, tem que respeitar o resultado do ERA, né? Pois é. Porque
ciclo natural. Vamos passo a passo aí, que eu vou chamar mais gente de debate, Sampaio, mas esse tema aí eu vou voltar para você, das terapias, o Edzone. O Edzone eu vou voltar para você. Mas a doutora Bia está aí? Não, a Bia teve que sair, Marcelo. Ah, tá. Doutora Bia, gostaria que você comentasse a questão do ERA, Emma, Alice, se você respeitaria o resultado do ERA para um outro tipo de preparo. Natural. Foram 2 preparos diferentes. Em relação a primeiro, parabenizar também, como todo mundo falou, a Eleonora pela aula e pela resiliência. As pacientes hoje já sabem o que querem, elas já chegam com mil programações, nossa vida está ficando difícil. Mas, ao mesmo tempo, força a gente a estudar. Então, enfim, eu acabo me apegando nisso. Apesar de que, na maioria das vezes, a gente não vai ter resposta para dar para elas de tudo que elas perguntam, né? Eu concordo com o que o Sampaio falou. Eu acho que se fez o ERA, eu insistiria em fazer o mesmo preparo para o ERA, né? Já tive uma paciente que só engrossava o endométrio com ciclo natural, e aí eu fiz o primeiro ERA dela em ciclo natural, e deu 168 horas, e aí depois eu consegui fazer um preparo para ela com estradote, fiz um novo ERA, porque ela queria fazer o Emma e o Alice, parecido com o teu caso, Leonora. E aí depois fiz uma nova biópsia para fazer o Emma e o Alice. Acabei, como eu mudei a forma de preparo, fiz o novo ERA, no preparo com estradote, com ciclo substitutivo, né, com estrogênio mesmo, e não veio equivalente. O ciclo natural não foi tipo 36 horas, eu não vou saber exato agora o tanto de horas que deu, mas não deu equivalente, assim, usar o Ovidrel para o ciclo natural não era simplesmente aumentar 36 horas, deu um resultado um pouco diferente. Então, eu acho que eu respeitaria o preparo que foi feito para o ERA, insistiria um pouco mais nele, né? Que mais? Em relação ao Emma e o Alice... Emma e Alice, doutora. A gente vê, apesar do PCR para DST ser bem interessante que a gente faz aqui, o PCR ele pega gonococo, clamídia, Neisseria, micoplasma e ureaplasma. Gonococo, Neisseria, a mesma coisa, desculpa, tricomonas, gonococo, clamídia, tricomonas, ureaplasma e micoplasma. Então, são as principais, talvez, DSTs, mas a gente vê muito resultado de Emma e Alice com, às vezes, estrépito, ou mesmo proporção de Gardnerella no endométrio diferente, né? Então, apesar da gente ver muita coisa com PCR, a gente não consegue ver tudo. E para essa paciente que não tem problema com a parte financeira, né? Como você falou. Mas ela fez uma esteroscopia, tá? Não sei o que você acha. Na verdade, por exemplo, essas alterações de estrépito e de Gardnerella não estão no Alice como endometrite crônica, mas é um desequilíbrio da flora. Eu não sei do ponto de vista de evidências científicas o quanto que isso pode ser responsável por falha de implantação, mas eventualmente a gente faz esteroscopia, vem normal, desses 138 às vezes normal, e a paciente tem algumas alterações desse tipo, entendeu? Principalmente estrépito e Gardnerella, é o que eu tenho observado. Olha, independente do teste, né, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse com a Genomics, adoraria tê-lo, mas não tenho, entendeu? Em 2018, uma apresentação oral, em 2019, no ESH, um grupo no Japão analisou, em fase secretória, endométrio de paciente comprovadamente fértil versus endométrio de falha de implantação. O microbioma foi diferente nas pacientes com falha de implantação versus as mulheres com filhos, sabe? Então, Leonora, eu complementaria, se fosse você, complementaria no mínimo o EMA.
O Alice, acho que tem uma correlação grande entre o CD 138, como a gente discutiu na semana passada, mas para o EMA não, foi o que a doutora Bia falou, sabe? E eu já resolvi paciente com falha de implantação que chegou aqui, tinha Gardnerella, a gente tratou mais do que uma, a doutora Bia sabe dos casos. Teve uma esse ano, fez 4 transferências em outros lugares e o que a gente fez diferente, além do nosso laboratório, tratar a Gardnerella, sabe? E ela ficou muito resistente a repetir o exame. Aí eu pedi para ela falar com o pessoal do Genomics, né? Porque ele começa a fugir um pouco, fica parecendo que a gente tem algum conflito de interesse. Eles recomendaram a ela a repetir o exame, a gente repetiu, diagnosticou que estava normal, fomos para a transferência, ela está grávida. Insistiu em transferir 2 euploides, está grávida de gêmeos, gestação evolutiva, tá? Então, eu faria... Quando faz o ERA, eu prefiro fazer tudo, porque a diferença de custo não vai ser grande e você vai ter mais informação, você vai ter feito tudo que estava no teu alcance. Ok. Tá? Se ela quiser ciclo natural, Eleonora, e for fazer um hemodiálise, aí pode fazer o ERA em ciclo natural, né? É outra coisa. Mas eu repetiria o ERA. Se for mudar o preparo, eu repetiria, porque essa minha paciente não ficou correlacionada, assim, foi diferente o resultado. E lembrar que o exame está adaptado ao tipo de preparo que fizemos, entendeu? Não dá para extrapolar a receptividade endometrial para, por exemplo, um ciclo natural. Se eu fosse fazer o ciclo natural, eu faria exatamente o convencional. O primeiro eu copiei com essa, e aí não deu certo. E aí o segundo natural eu realmente não fiz. Eu faria aí como se faz uma punção de óvulo, exatamente como se faz uma punção de óvulo. Não faria adaptação, porque, na verdade, eu aprendi isso na prática. O paciente que tinha filho naturalmente, ou seja, tem filho naturalmente, então, quer dizer, ela não tem problema de receptividade endometrial. Aí, depois que não engravida, a gente faz preparo e aí faz ERA, aí a gente vê que tem uma diferença, mas essa diferença é ajustada para o preparo artificial. Não quer dizer que no ciclo natural tem diferença. Tá? Tem diferença. Tá. Marcos, é isso aí. Eu estou pensando em fazer, então, um novo ERA para fazer o ciclo natural. Mas você acha que feito 6 ciclos? E dosoprogesterona foi o tema do nosso Journal Club da semana passada. No dia da transferência, progesterona ótima. Nos dois ciclos, nos 2 betas negativos, acima de 8,8. Tá, fechou. Marcos, queria que você comentasse a questão de... O que ela tem de trombofilia, Eleonora? Ela tem história familiar e tem um heterozigoto para metileno. Mas até pus o nome da médica aí, porque a gente do Rio conhece muito essa médica, e ela fez um relatório lá falando que ela tem que usar clexane e corticoide. Experiência de corticoide com todo mundo aí. Quem tem... Marcos? Pois corticoide... Ai, desculpa. Alô? Fala, doutora. Desculpa. Não, é porque é isso que eu ia falar, para perguntar qual a indicação de corticoide, porque a gente sabe que corticoide pode ajudar em alguns casos, mas em alguns casos pode até atrapalhar. Não, ela ainda não usou, tá? Nesses 2 betas negativos, ela não usou. Mas essa imunologista, ela propõe agora que a gente use. E, na verdade, nem é só ela. Essa paciente fez uma consulta em São Paulo, numa clínica bem conhecida, e indicaram esse preparo para ela. Ela deve ter células NK em sangue elevada. Não fez. Não fez. Não fez. Não fez? Aleatório, então? Aleatório. Falando de antioxidante aqui, que a gente está usando para homem, muito N-acetilcisteína, sabe? Porque ele também liquefaz o sêmen, fica mais fácil para os meninos no laboratório na hora do X. Mas... esse negócio, hoje saiu um artigo muito legal do Peter, que ele está tentando estabelecer a dosagem de HCG proporcional à quantidade de folículos que você tem, que isso ajuda no suporte de fase luto, dando taxas de gravidez diferentes. Mas eu acho que é por aí. Eu faria o ERA Hemalice,
eu pessoalmente acho que esses casos complicados, eu não gosto de usar ciclo natural. Se fosse usar, eu faria o que o Marcelo falou, feijão com arroz. Mas eu faria o preparo artificial, mas eu gostaria do complemento também. E também já tem, se você quiser o tratamento do Genomics de flora, a receita está pronta, né? Vale? A receita é mesmo sempre, né? Outra coisa, Eleonora, muita paciente que eu tenho que repetir o exame ou que tenha que tratar alguma coisa, eu suplemento probiótico oral. Isso não resolve, tá? Não resolve, não vi resolver. Tem que fazer o probiótico vaginal, tá? Mas aí eu acho que você devia fazer o exame para ver, por exemplo, até a gardnerella alterada, tem que tratar, cara. Tem que tratar. Entendeu? Não vai se resolver só com probiótico, pelo menos a gente não foi isso que a gente viu, sabe? E qual é a sua opinião? Trombofilia e FIV, você ainda trata trombofilia na FIV, cara? Eu sou jamais nem peço, né? Eu sou super resistente, entendeu? É isso. Eu também. Pois é, também. Mas, gente, essa paciente, eu não estou brincando. Ela já fez consulta, ela já contactou até o Marcos, aquele que da consultoria, aquele que vai aí na origem. Ela vai atrás de todo mundo. Isso ela foi atrás de um colega em São Paulo. Mas o seguinte, ela não tem nada, né? Não tem nada. Né? E tudo isso são medicamentos que podem não ajudar, mas pode atrapalhar. E anticoagulação tem risco, né? Ela tem. Agora, você que é daqui de BH, eu vou lhe dar um dado de laboratório muito curioso. Um médico em Belo Horizonte, ginecologista, pede em média 12 exames, no Rio 24 e em São Paulo 68 exames. Pois é. Então o cara trata até vento, entendeu? Porque se você pede muito exame, você vai encontrar desculpa que a paciente quer, porque essa paciente está querendo achar um culpado para a falha de implantação. Ela não está querendo o que é certo da medicina, ela está querendo mandinar, que se arrume alguma coisa para ela se apegar e dizer, é isso que eu vou pegar. Manda ela comprar aquela garrafada que vende aqui no Mercado Central também, que é bom, hein? Pois é, ela não tem nem falha de implantação, na verdade, né? Ela fez 2 referências negativas. Entendeu? Ela já é ansiosa, né? Porra, imagina. Marcos, isso mostra quanto em São Paulo hoje em dia tem tornado um marketing em cima da medicina, virou um mercado, né? O cara não está pedindo o exame porque tem necessidade, ele quer atender uma demanda do cliente. São Paulo é incrível, né, cara? E eu estou me sentindo muito assim nesse caso. Eu faço o que a paciente manda eu fazer. Eu me senti mal. Por isso que eu quis apresentar para vocês. Mas não, Eleonora, eu também já fiquei assim no passado. Enfim, o importante é a gente... que esse tipo de paciente sempre vai ter. O importante é você estar em paz com a tua consciência, achar que você fez o melhor que fez, eu tenho certeza. Quando eu não concordo, por exemplo, exatamente esse cenário que não tem indicação dessa zona aí, com esse monte de coisa que estão fazendo, e aí não tem justificativa clínica, eu sempre explico que tem risco associado, né? Boto isso no prontuário. Eu falei, se você quiser usar, também não tem problema nenhum, não vou ficar chateado, isso não me incomoda. Mas eu assinalo no prontuário, porque se eventualmente ela tiver por exemplo, tem um trauma, usando anticoagulante, enfim, tem que pensar em todas as possibilidades. Se ela tem uma complicação, mas com indicação de tratamento, tudo bem, né? Se ela não tem... Não tem. Né? Então, mas deixa ela fazer o que ela quiser, entendeu? E bloquinho aí, o que vocês têm de fio gas? Não faria. A gente já tentou isso lá atrás, se eu não me engano, é 2010, tem um artigo do Gleisch, um relato de caso, que ele aumentou a implantação em 27 pacientes, endométrio que era fino, aumentou. Pô, eu tentei isso aqui um monte. Cara, tem um monte desse negócio. Eu fiz né? Colocar nem para espessar endométrio ajudou, e para falha de implantação também não tem evidência. Nada disso tem evidência para falha de implantação, entendeu? Seja trombofilia, seja... Né?
Tá. AS, Marcos, você tem usado a AS? Usado mais em função disso aí, de ajudar na vascularização. Aí saiu esse estudo dizendo que para ele ter efeito anticoagulante tem que ser à noite. Tem que ser à noite e tem que ser 150 miligramas. Aí, para ela dar a opinião dela. Então, Mas tá. é igual HCG no útero, etc. e tal. Tem um artigo até antigo naquele IVF Worldwide, que é um trabalho... Alguém do Brasil faz a seguinte pergunta para o PLC quando ele ainda era sócio da Iviomics. Pergunta assim: PLC, qual a espessura de endométrio ideal? E nem vai dando resposta. Não pergunta para ele, pergunta no IVF Worldwide. Aí o cara vai todo mundo responder, né? 7, 7,5, 8, todo mundo chuta. Aí o Tony faz assim: não existe espessura, 2 milímetros é suficiente. Basta você ter um endométrio receptivo independente. E depois, agora que ele está contra, ele defender não era, agora que ele está contra o ERA, aí já não fala mais isso. Mas eu digo muito para o paciente isso. Se fosse tão essencial a espessura de endométrio, não existia gravidez ectópica, ovariana, nem intestinal, né? Nem peritoneal, etc. E nós temos vários artigos bem feitos mostrando que a espessura de endométrio, se correlacionar com alguma coisa, correlaciona com um pequeno aumento na taxa de aborto. Né? Ainda tem esses loucos aí usando HCG intraútero também, né, Vale? Tudo a gente já testou, consegue... Quando não espessa, não espessa. Você estava naquele congresso em Portugal que teve um debate sobre o que fazer com o endométrio fino? Cara, Eu tava. Eu estava, mas não vi. No final, não diga para paciente com a espessura do endométrio. Isso mesmo. Eleonora, então, quem está mais aí? Acho que ninguém. Fator masculino, então, vocês acham que eu não tenho o que fazer, né? Não tem mais nada que fazer. Eleonora, uma coisa que você botou, o FSH 7.1, uma testosterona de 500 que esse homem tem, eu habitualmente não faço nenhuma reposição hormonal para melhora do sêmen, porque ele já está com um nível de testosterona alvo que eu considero entre 400 a 600 e que os trabalhos mostram que não vai trazer diferença significativa você fazer um antiestrogênico como o citrato de clomifeno ou fazer HCG. Às vezes, as pessoas acabam passando citrato de clomifeno no intuito de trazer algum nível de melhora para o sêmen, mas, na prática, a gente só vai ter bons resultados com citrato de clomifeno quando o FSH é menor que 4,5. É como se ele tivesse a reserva testicular. Então, ele vai conseguir ali ter um feedback, um biofeedback que favoreça o aumento do FSH dele a ponto de melhorar a espermatogênese dele. Então, eu optei, não lembro, provavelmente eu não entro com nenhuma medicação quando ele tem um FSH como ele tem, de 7,5, e uma testosterona de acima de 400 a 500. Então, eu acho que, assim, em relação ao fator masculino, é tentar identificar, se for o caso, causas básicas para alta fragmentação, que estão relacionadas diretamente a um aumento da temperatura testicular. E aí entra varicocele, entra aumento de peso, entra fatores do dia a dia dele, de trabalho, enfim. E uma coisa que eu tenho cuidado danado é ultrassom de varicocele. Eu sempre falo isso. Ultrassom de varicocele, infelizmente, é muito mal feito. Gel é frio, chega lá, veia contrai. Você não vai ter diagnóstico de varicocele. Muitas vezes subdiagnosticada. E aí você pode perguntar, chegou lá, sala gelada, gel frio, quem é homem sabe, no frio o saco encolhe, né? Você não vai ver nada. Então, também não é muito parâmetro só olhar o ultrassom, né? Mas eu não faria basicamente nada diferente. Associar a citocisteína que o Sampaio falou é uma opção e dobrar a dose do Andractive, enfim. Mas eu acho que o que foi feito da parte dele foi o possível, né? Tem isso também.
É isso aí. Marcelo, você tem feito transferência em ciclo natural? Não. Leonora, não. Agora tem paciente pedindo, né? Tem esse perfil de paciente pedindo. Mas como a gente tem, né? Infelizmente, esse ano eu só fiz uma transferência fresco, né? E por sinal está grávida, né? De prima, 34 anos, um único blastocisto, já na nova fase da resolução do CFM, né? Eu injetei só 8 óvulos, teve um blastocista, ela tinha 2 falhas de gravidez em 2 ciclos em São Paulo. Eu até compartilhei o vídeo do marido recebendo a notícia, lembra? Com a camisa e tudo. Foi mesmo. Lembra aquele vídeo? Foi ela. E por um acaso, foi a única transferência fresca. O problema do ciclo natural ou do ciclo natural modificado é a trabalheira que isso dá, sabe? Então, como a grande maioria das nossas transferências são de embriões congelados, senão fica incontrolável para a gente, né? Sabe? Então, Olha, tá. Leonora, interessante você falou aí do negócio. Eu vou te contar esse caso, Vale. Teve um casal de São Paulo essa semana, fator masculino 5 milhões, Igor, se estiver ouvindo ainda. Aí foi um famosaço aí de São Paulo, não posso dizer o nome. O cara propôs um tratamento, não sei porquê, o FSH do cara é de 17, a testosterona normal, tá? Com um HCG canadense. Orçamento do medicamento para um ano, R$200 mil. Que é uma dose de 400 unidades por dia. Eu digo, vai ali no Alvidrel, pelo amor de Deus. Fala sério. E o cara com uma falência testicular, um FSH de 17, a chance dele ter reserva. Ele não vai arrumar nada, ele vai gastar dinheiro. Mas é isso que eu digo, querer sempre fazer o diferente para uma questão mercadológica e não uma questão médica, né? E isso não só dentro da medicina reprodutiva. Eu passei uma situação pessoal com meu sogro, com um tumor no pâncreas, que chegou em São Paulo, queriam botar ele em sala no mesmo dia, sendo que era um adenoma, né? Enfim, e queria operar no dia seguinte, aquela coisa, parece que vai sair voando o cliente dali e não volta mais, sabe? Que loucura, eu fico abismado com isso. Então é isso. Então tá, obrigada. E quem puder me ajudar nesse caso... Adorei você ser pioneira na discussão de caso clínico, tá? Te confesso que esse caso é um caso que mexe muito comigo. Sim, mas mexeria com você e com toda a torcida do Flamengo, né? Tenho 2.470 imagens trocadas com essa paciente. Nossa Senhora! Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Um lugar no céu, tá? Pois é. Então tá, querido. Até semana que vem. Obrigada. Um abraço. Tchau.